Que bom que você está aqui, porque Deus, é um mês que nós estamos falando sobre a soberania de Deus. E há um princípio que se chama providência. Providência significa que Deus, Ele não apenas fez todas as coisas, criou todas as coisas, mas Ele cuida. Ele cuida. Existe uma teoria que ela não é verdadeira, que ela diz que Deus criou todas as coisas que existem e deixa tudo caminhar a seu bel prazer. As coisas vão acontecendo conforme a vida vai passando. Nós não cremos nisso. Nós cremos na providência do Senhor na nossa vida. Amém? Isso significa que Ele cuida de toda a criação, inclusive de nós, inclusive de mim, de você. Ele cuida. Então, que bom que você está aqui, porque Ele, preocupado com você, preparou essa noite para que você pudesse estar aqui junto com a família, junto com os irmãos, para adorá-lo e para fazer algo que eu reputo como algo muito importante. É verdade que o culto é para Deus, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, mas tem algo importante que pode acontecer e que deve acontecer no culto, que é o momento em que nós encontramos nossos irmãos. Nós não temos a chance de nos encontrarmos durante a semana. Eu encontro um ou outro durante a semana, mas a família é reunida somente no domingo, não é verdade? Somente no domingo, normalmente é no domingo. Então eu quero te pedir um favor, uma gentileza. Se coloque em pé mais um instante, já já você vai se sentar, você vai ouvir a palavra de Deus, mas se coloque em pé um instante só e coloque a tua mão sobre o ombro do teu irmão, da tua irmã. Você não sabe o que aconteceu com ele essa semana. Você não sabe, talvez você não saiba quais são as necessidades dele. Você não sabe o que ele está precisando, qual é a história dele. Mas você ainda assim pode orar por ele. Ainda assim você pode pedir que Deus, que a providência de Deus esteja sobre a vida dele, que o Senhor esteja abençoando a vida dele. Amém? Vamos fazer isso? Então ore pelo seu irmão, abençoe a vida dele, abençoe a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos aproveitar esse instante que estamos juntos como família, Senhor, para abençoar os nossos irmãos. É certo que passamos por dificuldades, porque Jesus disse que isso iria acontecer. Se Ele próprio teve dificuldades, nós aprendemos aqui, se Ele próprio teve dificuldades, como é que nós não teremos? Então nós queremos, em nome de Jesus, sermos um suporte para os nossos irmãos. Queremos apoiar os nossos irmãos em oração, Senhor. Abençoamos a vida deles em oração. Nós, essa noite, falaremos um pouco, Senhor, sobre a Tua presença nas nossas vidas, sobre a Tua soberania nas nossas vidas, em meio a dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, abra o coração dos Teus filhos para receber essa palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco. E mais ainda, Senhor, que Ele nos ajude a colocar a Tua palavra em prática. Não apenas sermos meros espectadores. Tiago fala isso, que nós nos enganamos quando nós somos meros espectadores. Nós devemos ser, além de ouvintes, nós devemos ser praticantes da Tua palavra. Não devemos vir aqui apenas para ouvir, para participar, para assistir um culto, não. Queremos ouvir, participar deste culto, ouvirmos a Tua palavra e colocarmos em prática, para que haja transformação em nossas vidas. Eu abençoo a vida e a casa de cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Antes de se sentar, dê um forte abraço no seu amigo, aquele que quebra a costela, aquele abraço gostoso, aquele abraço bem abraçado, sabe como é? E se quebrar a costela dele, aí você ora para curar. Glória a Deus por isso, pela família unida. Amém. Bom, esse mês nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Semana passada, nosso apóstolo iniciou falando sobre a soberania e o sofrimento. Os que puderam estar aqui, domingo passado, aprenderam bastante sobre o sofrimento. Por que o justo sofre? Nosso apóstolo ministrou isso a semana passada. Hoje de manhã, ele falou sobre a soberania de Deus e a oração. Se Deus sabe de todas as coisas, por que então eu devo orar? Se você não estava aqui de manhã, então eu sugiro que você entre lá no YouTube, lá no nosso canal, e assista essa pregação, para que você ponha em prática também os ensinamentos que nos foi trazido essa manhã. E hoje eu quero falar com vocês sobre a soberania de Deus sempre presente.
O que significa soberania? Eu vou só recapitular. Soberania, ela significa autoridade suprema. Ela significa o poder sem restrições, ou seja, poder total. Não há limites. É um poder irrestrito. Ela significa um domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia, ela apresenta Deus como o único que detém esse poder, que detém esta soberania. É assim que a Bíblia mostra. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lembre-se que os atributos que pertencem a Deus Pai também pertencem a Deus Filho e pertencem ao Deus Espírito Santo. 3 pessoas em um. Os mesmos atributos de um são dos demais. Então, somente estes 3 possuem a soberania, esse poder irrestrito e absoluto que a Bíblia menciona. Agora, por quê? Por qual motivo Deus possui esse poder absoluto, esse poder irrestrito? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez tudo. E olha que coisa interessante, enquanto eu estudava para trazer essa mensagem, eu li algo que chamou muito a minha atenção, que não basta eu apenas querer fazer. Houve no coração de Deus o desejo de realizar a criação. A criação não era necessária. Na eternidade passada, antes que houvesse qualquer coisa, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os 3 se honravam, não havia necessidade, Deus não tinha necessidade de companhia, ele não se sentia solitário. O Espírito Santo não tinha a necessidade de companhia, o Jesus não tinha a necessidade de companhia, porque eles são autossuficientes, não tem nenhum tipo de necessidade, nós temos inúmeros tipos de necessidade, mas eles não tinham necessidade alguma. Então não havia necessidade do Senhor criar tudo o que criou. Concordam comigo? Eu espero não estar assustando vocês, mas é verdade. Porém, Deus quis fazer. Na sua soberania, no seu poder de decisão, no seu poder de escolha, Ele quis, Ele desejou. Agora, não basta apenas querer e desejar. É necessário ter o poder para fazer. Eu quero muitas coisas, mas eu não tenho o poder para fazê-las. Você certamente deseja também muitas coisas, mas não tem poder para fazê-las. A soberania de Deus, ela não é apenas o querer fazer, mas Ele tem poder para realizar tudo. Ele realizou tudo. Ele quis criar a criação. Ele quis fazer você. Por qual motivo? Irmão, só tem uma resposta possível. Ele quis. Ele desejou fazer e o fez. Ok? Isso é soberania. Ele faz o que quer, quando quer, com quem quiser, como quiser, e não tem que dar satisfações a ninguém. Eu gostaria de ser assim também, mas a minha mulher não deixa fazer as coisas sem dar satisfação para ela. Então não dá. Não tem como. Ora, tudo bem até aqui? Então, Deus é o Criador de tudo, e a sua vontade é a causa de todas as coisas. Por que tudo veio a existir? Porque Ele quis, pronto e acabou. Ele desejou desta maneira. Tá? A vontade de Deus, ela é sempre boa. Deus nunca... Agora que eu percebi que eu não tinha pedido para os irmãos descerem, ainda bem que vocês desceram, senão estariam de castigo aqui comigo. Valeu, obrigado. A vontade de Deus, ela é sempre boa. Deus sempre deseja o melhor para você. Deus sempre vai querer o melhor para você. Deus sempre vai querer que você prospere. Deus prospere em todos os sentidos, financeiramente, intelectualmente, profissionalmente, ministerialmente. A prosperidade não é um engano acharmos que a prosperidade está limitada apenas a finanças. A prosperidade é de uma vida completa. Hoje de manhã eu estava dando aula e nós falamos sobre uma vida longa. Vida longa no conceito judaico não é apenas ter vários dias de vida, viver 80, 90, 100 anos. Não é este o conceito. O conceito de vida longa no judaísmo é vida longa, mas boa.
Que me adianta chegar aos 70 anos de idade só farelo, mancando de uma perna, cego do olho? É o que Deus deseja para nós, vida boa. Deus deseja para você sempre o melhor. É isto que Ele quer. Agora, há um problema nisso. Concordam que Deus deseja sempre o melhor? Então, por que nós relutamos quando Ele nos dá uma ordem? É meio paradoxo esse negócio. Se sabemos que Deus quer sempre o melhor para nós, então por que nós insistimos em não fazer a vontade dEle? Sabe responder? Porque normalmente nós achamos que nós somos donos da nossa própria vida. Somos donos do meu nariz. Eu sou dono do meu nariz. E olha que meu nariz é grande, hein? Somos donos da nossa própria vida. É verdade ou não é? Achamos que sabemos melhor do que Deus o que é melhor para nós. E aí nós cometemos uma série de erros. E o meu objetivo nessa noite é, através do exemplo de Moisés, o meu objetivo nessa noite é mostrar que, ainda que nós tentemos fazer a nossa vontade, Deus é tão soberano que, ainda que nós tentemos fazer a nossa vontade e cometamos vários erros, porque é isso que sempre acontece quando nós fazemos o que nós queremos, ainda assim, na sua soberania, Deus nos abençoa, nos corrige e, mesmo que nós erremos, Ele vai levar a cabo, Ele vai concluir todos os planos que Ele tem para você e através de você. Sempre. Isso é bondade demais. Bondade é soberania de Deus. Se você errou, o Senhor ainda assim vai te corrigir, vai te abençoar e você vai atingir o alvo. Nós vamos ver isso na vida de Moisés. Então vamos lá em Êxodo, capítulo 2. Eu vou ler vários trechos, eu vou ficar pulando entre os textos. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto diz assim: certo dia, sendo Moisés, todos encontraram? Está na tela, tá. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar a água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Até aí,
por um momento. O plano de Deus era libertar os israelitas da escravidão do Egito. Vocês se recordam que os israelitas foram parar no Egito por conta de José. José, quando era um dos governadores, o segundo homem do Egito, ele levou toda a sua família para morar lá. Eram cerca de 70 membros da família, algumas versões trazem 72. Por aí, entre 70 e 72 membros da sua família foram morar no Egito juntamente com José. Só que o judeu multiplica, literalmente. Se você levantasse a pedra, ia sair um judeu de lá de baixo. Se você levantasse qualquer pedaço de madeira do chão, lá estava um judeuzinho também. Se multiplicam com uma facilidade extrema. Parece as famílias do Brasil, as famílias antigas do Brasil. A minha sogra tem 14 irmãos, 14, né? 14 irmãos. Hoje as famílias são bem minúsculas, mas no passado eram grandes. E judeu era assim, é ainda, mas lá no Egito, eles inundaram o Egito de judeus. E o tempo foi passando, e o faraó, que não tinha conhecido a José, depois você leia isso lá a partir do capítulo 1 de Êxodo, o faraó que não havia conhecido José, não sabia quem era José, não sabia tudo o que ele fez pelo Egito, começou a perceber que se o povo era muito grande, se eles quisessem ou tentassem se rebelar, seria difícil controlar. Então o que ele fez? Ele tratou de impedir que os judeus se multiplicassem. Vocês conhecem a história, ele ordenou às parteiras que matassem os meninos. Mas há um plano de Deus. O plano de Deus era libertar o povo. O plano de Deus era encontrar um homem que libertasse o povo. Este é o plano. E Faraó estava dificultando, pedindo que as parteiras, Sifrá e Puá, matassem os meninos e deixassem apenas as meninas vivas. Acontece que Moisés nasceu. Moisés nasceu, até os 3 meses ele ficou sendo cuidado em casa, depois a Bíblia diz que não havia mais condições da mãe biológica esconder Moisés, colocou ele naquele cesto, e largou o rio abaixo. E ele foi parar na casa da filha de Faraó. A filha de Faraó, então, começou a cuidar de Moisés. Moisés, ele foi educado no melhor que existia naquela época. Moisés, ele foi educado para, se possível, se tornar o príncipe, o Faraó algum dia. Moisés foi educado com o que havia de melhor nas táticas militares, com o que havia de melhor em todas as matérias daquela época. Moisés não era qualquer um. Moisés não era o Marcelo Navarro da vida. Moisés era um cara diferente. Era um cara que detinha muito conhecimento. Mas ele cometeu um grave erro. Quando ele percebeu, esse texto que nós lemos aqui, fala que Moisés matou um egípcio. Ele matou um egípcio porque em determinado momento da sua vida, ele descobriu a sua verdadeira identidade. Ele era um hebreu. E aí o que ele começou foi fazer com as suas próprias forças, fazer com o seu próprio entendimento, fazer do jeito como ele achava que devia ser, começou a tentar trazer justiça para o seu povo. Começou matando um soldado egípcio. E aí, o que aconteceu foi que ele colheu o fruto deste erro. Ele teve que fugir, porque senão seria morto por Faraó. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite é que a soberania de Deus está presente até quando eu e você erramos. Moisés cometeu um erro, mas a soberania de Deus estava presente na vida dele. Você já cometeu erros? É uma pergunta meia boba, né? Claro que já. Eu já cometi erros. E pude perceber que mesmo cometendo erros, o Senhor foi tão misericordioso, colocou a mão sobre a situação e reverteu todos os problemas que foram gerados pelos meus erros, o Senhor reverteu em bênção. Claro que nós vamos ver isso ainda hoje, claro que Ele não deixou de me disciplinar, Ele não apenas corrigiu a situação,
e me deixou do jeito que eu estava. Ele corrigiu a situação, mas ele me disciplinou para que eu não voltasse a cometer os mesmos erros. Deus faz isso conosco, meus irmãos. Deus fez isso com Moisés. E a primeira coisa que ele ensinou aqui é que quando nós fazemos a obra de Deus, quando nós estamos fazendo algo para Deus, a obra é dele. Nós não podemos fazer a obra que é dele do nosso jeito. A obra dele, nós temos que fazer do jeito dele. Moisés começou a querer fazer a obra de libertar o povo do jeito dele. E se deu mal. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Vamos fazer uma coisa que o pastor adora. Repete para a pessoa do seu lado. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Repete para outra, não é do seu jeito, meu irmão. É do jeito de Deus. Porque é Ele quem sabe todas as coisas, a obra é dele, não é nossa. Nós não somos oniscientes, mas Ele é. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Moisés entendeu que deveria proteger o seu povo, porém começou da forma errada, matando o egípcio. E o que isso causou na vida dele? Causou uma demora. Por causa dos erros que eu cometi, as coisas que Deus poderia ter feito através de mim, em mim e através de mim, demoraram, não deixaram. Olha, Deus não deixou de fazer, mas elas demoraram. Por causa do erro que Moisés cometeu, a obra de libertação do povo demorou 40 anos. O texto que nós lemos fala que Moisés teve que fugir para o deserto. A vida de Moisés durou 120 anos. Isso está lá em Deuteronômio, no último capítulo, 34, se eu não estiver enganado. 120 anos. A vida de Moisés foi dividida em 3 partes, 3 fases de 40. Os primeiros 40 anos, Moisés esteve no Egito, aprendendo sobre tudo isso que eu já falei para vocês agora há pouco. A segunda etapa, os outros 40, dos 40 aos 80, Moisés esteve no deserto, sendo tratado, vamos ver isso daqui a pouco. E somente aos 80 anos, na terceira fase da vida dele, foi que ele estava apto e preparado para poder ser usado por Deus na obra de libertar o povo. Então, olha, o erro que Moisés cometeu causou uma demora de 40 anos, interrompeu a obra de Deus por 40 anos, para só então ela ser retomada. E pode ser que os erros que você cometeu no passado estejam ainda hoje travando a sua vida. Pode ser que coisas que você fez ainda hoje estejam trazendo consequências ruins, consequências nefastas. Olha que palavra, eu li o dicionário hoje de manhã. Consequências drásticas da sua vida. Pode ser que a sua vida esteja paralisada. Sua vida em todos os sentidos. Pode ser que a sua área financeira esteja paralisada porque você fez alguma bobagem financeira. Pode ser que o seu casamento esteja ruim porque você fez alguma bobagem no casamento. Pode ser que a sua família esteja ruim, algo não está bem na sua família, porque você não se portou bem como pai, ou como mãe, ou como filho. Pode ser que algo está acontecendo na sua família porque você cometeu algum erro. Mas a boa notícia, irmãos, é que ainda que você esteja passando por isso, isto pode acabar. Uma coisa que nós temos aprendido aqui, desde que eu cheguei, há 25 anos eu estou aqui, uma das primeiras coisas que eu aprendi com os nossos pastores foi que nenhum deserto dura para sempre. Nenhum deserto dura para sempre, nenhum sofrimento dura para sempre. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe que nós não somos capazes de suportar uma vida de deserto. Não somos capazes de suportar uma vida inteira de sofrimento. Então Ele nos ensina em doses homeopáticas. Você vai passar um pouquinho por aqui. Depois vem o refrigério. Já experimentaram isso? Depois vem de novo o ensinamento do Senhor, mais um tantinho. Depois vem o refrigério de novo. É assim que funciona. Você não tem uma vida inteira de deserto. Por mais que nós erremos, não dá para ter uma vida inteira de deserto. O Senhor não permite. Porque ninguém é capaz de aguentar. Ok? Então, ainda que você tenha cometido erros, o Senhor vai restaurar. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer restaurar a área que você deixou bloqueada. Ok?
Nós vamos orar por isso no final. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. A soberania de Deus está presente mesmo quando fazemos coisa errada. O segundo ponto, a soberania de Deus está presente mesmo em meio às dificuldades. Deus está presente mesmo no meio das dificuldades. Um exemplo que eu gosto de usar, que eu uso com frequência, já estou até repetitivo, é o povo no deserto. Quantas dificuldades o povo sofreu ali no deserto? Quantas Deus deixou de suprir? Quantas dificuldades você já passou na sua vida? Quantas Deus deixou de suprir? Eu tenho certeza que nenhuma. Porque Ele é pai. E o pai não deixa o seu filho passar necessidade. Talvez deixe passar alguma dificuldade para aprender. Mas na hora H, chega o socorro. No momento certo, o pai fica de olho. No momento certo, no momento oportuno, chega o socorro de Deus. Chega o socorro do pai e chega o socorro de Deus. Então, no meio das dificuldades, meus irmãos, Deus, Ele está com você, como esteve ali no deserto, como esteve aqui com Moisés. Nós lemos aqui que ele teve que se retirar para o deserto de Midian. Versículo 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar-lhe de beber. Olha o choque que esse homem tomou. Criado no palácio, com o melhor que existia na época, de repente ele foi viver como um pastor de ovelhas, que tinha que acordar cedo para ralar, acordar cedo para trabalhar duro, para poder ter o seu sustento. Quando lá no Egito, a vida dele era completamente diferente. Lá no Egito, ele era comandante, ele dava ordens. Então agora, o que o Senhor fez na vida dele foi transformar a vida dele. Embora ele tivesse uma carga elevada de conhecimento, não era esse conhecimento que seria usado para a obra do Senhor. O que Deus estava fazendo agora era transformar o seu caráter através das dificuldades do deserto. E Deus faz exatamente isso conosco. Se você está passando por dificuldades, saiba de uma coisa, irmão. Deus está tratando o seu caráter. Em tudo dai graças por causa disso. Porque tudo tem um objetivo. Deus tem um objetivo em tudo, até na dor. Até nas dificuldades. Deus tem um objetivo. E o objetivo é tratar o nosso caráter. Tratar a nossa dependência. Lá no começo eu fiz uma pergunta. Se a vontade de Deus é sempre boa para nós, então por que nós nunca queremos fazer a vontade dele? Queremos fazer sempre a nossa. Deus quer que nós vivamos bem. E para isto, nós temos que ser dependentes dele. É no deserto, é no meio das dificuldades que você aprende a ser dependente de Deus. Ninguém aprende a ser dependente de Deus quando tudo está bem. Ninguém aprende a depender de Deus quando não tem problema nenhum. Não é verdade? Ninguém aprende de Deus na boa. A gente aprende quando estamos passando pelo deserto. Deus trata o nosso coração. Foi ali que Moisés começou a ser transformado pelo Senhor. Se você está passando por esse deserto de Midian, Deus está querendo transformar o seu coração. Deus está querendo transformar o seu caráter. Um conselho que eu lhe dou é que você aceite o tratamento do Senhor, porque quanto mais rápido você aprende, mais rápido você sai do deserto. É que nem as famílias que têm mais de um filho. Sempre tem um filho que aprende rápido a lição, né? A mãe ensina, o pai ensina, ele aprende rápido a lição, mas tem um que nunca quer, que sempre é mais difícil para aprender. O que acontece com esse que é mais difícil para aprender? Apanha mais. Esse aí é o que sofre mais, ele apanha mais, ele fica mais de castigo. Sempre tem um que é difícil de aprender. Ele parece que ele nasceu para ser desobediente mesmo, pronto, acabou. Esse sofre mais. Irmão, não seja esse tipo de filho, porque o Senhor vai deixar você mais tempo
No deserto, aprendendo dele, aprendendo a transformar o seu caráter. Então, olha, mesmo que você esteja vivendo no seu deserto, guarde uma coisa em seu coração: a soberania de Deus está presente aí, juntamente com você. Amém? A sua promessa, apesar das dificuldades, Deus irá cumprir cada uma das suas promessas. Outra coisa que é comum, quando nós passamos por dificuldade, é começarmos a acreditar que tudo aquilo que Deus disse que faria, não vai acontecer. Principalmente se as dificuldades duram muito tempo. O tempo é o maior inimigo da fé, sabiam disso? O tempo é um inimigo muito brutal contra a nossa fé. Porque quanto mais... Pensa, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Deus falou que ia fazer determinada coisa para você. E aí você está passando por dificuldades. Só que o tempo vai passando e as dificuldades também continuam. O tempo vai passando e a dificuldade está lá, o tempo vai passando, a dificuldade para lá. Naturalmente, existe a tendência de nós começarmos a nos conformarmos com a dificuldade e a esquecermos da promessa que Deus tem para a nossa vida. Nós acabamos ficando de olho somente nas dificuldades e acreditamos que a nossa vida nunca vai mudar. Esquecemos da promessa de Deus. Nós não podemos fazer isso. Quando nós cremos que a soberania de Deus está presente na nossa vida, mesmo no meio das dificuldades, olha... Mesmo nas dificuldades, o Senhor é comigo, isso vai acabar. Mesmo na dificuldade, o Senhor é comigo, eu tenho certeza que um dia a minha sorte vai mudar. Eu tenho certeza que um dia, tudo que o Senhor prometeu vai acontecer. Essa deve ser a nossa disposição. Não uma disposição de quem já está derrotado. Olha, o tempo está passando, não vai acontecer mais nada. É o Lip Hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Os mais novos não sabem do que eu estou falando. Só os mais antigos. O Senhor está com você. A soberania de Deus está com você. Onde você estiver, na sua dificuldade. Amém? Creia nisso porque é verdade, é a palavra de Deus. E o terceiro ponto que eu quero mostrar para vocês, terceiro e último ponto, é que a soberania de Deus está presente. Com o objetivo de fazer você uma noiva irrepreensível. A palavra de Deus fala, leia comigo lá, 2 Coríntios capítulo 2. Segundo Coríntios capítulo 2. É um texto que eu gosto bastante. 2 Coríntios capítulo 2, não. Capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, ao qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Os sofrimentos que o apóstolo Paulo está se referindo, eles têm um objetivo na nossa vida: transformar você numa noiva gloriosa. Nós estamos no dia da noiva. Eu brinquei lá no grupo de comunhão. Nós estamos no grupo da noiva. Nós estamos sendo embelezados para encontrarmos o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que nós um dia o encontraremos como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula. Uma noiva linda, com uma vantagem. As noivas, hoje a gente tem Photoshop, né? Então você vê aí nas revistas cada noiva bonita, se tirar o Photoshop ou a maquiagem, misericórdia. A coisa fica feia. Tem mulher que fica mais feia que a fome. Não é o caso de vocês, lindas do Senhor. Glória a Deus, me livrei. Mas vocês sabem que eu estou falando sério. O Photoshop faz milagre, meu.
Há uma diferença. No dia da noiva, se a noiva, vamos supor, seja uma noiva feia, ela fica bonita. Mas quando acabar o casamento e ela for para casa, for para a lua de mel e for se lavar, ela vai voltar a ser feia. Ela vai voltar a ser como era. Mas o tratamento que o Senhor faz na nossa vida é irreversível. Quando Ele trata você, quando Ele tira os seus espinhos, quando Ele tira as escamas, quando Ele trata no seu caráter, e você vai ficando lindo dia a dia, linda dia a dia, esse tratamento de Deus na sua vida é irreversível. Você não volta a ficar feio nunca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós seremos parecidos como o Senhor. Ele é o nosso modelo, Efésios capítulo 4. Seremos parecidos com Ele. Ele é o nosso modelo exato, a perfeição. É nele, Ele é o ponto onde nós queremos chegar. Ele é o ponto onde o Espírito Santo quer nos levar. Essa é a razão de tantas dificuldades, para que o nosso caráter seja perfeito para o dia que encontrarmos o nosso Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar em pé. E assim como eu comecei fazendo algumas perguntas, eu quero terminar também fazendo algumas perguntas. Quero concluir isso fazendo algumas perguntas. Nós falamos que a soberania de Deus, ela está presente quando você erra. Nós queremos orar por você. Você que cometeu pecados, você que cometeu erros, talvez pecados, que bloquearam a tua vida, que paralisaram a tua vida, que estão fazendo com que você ficasse como Moisés, 40 anos parado, sem nada acontecer. Se você está nessa situação, o Senhor quer transformar a sua vida hoje. A partir de hoje, a soberania dEle vai te transformar. Se você está nessa situação, eu quero orar por você. Mas também, nós falamos que a soberania de Deus, ela está presente em meio às dificuldades. A soberania de Deus está presente em meio às dificuldades. Se você está passando por uma dificuldade e não consegue enxergar Deus aí, eu quero orar por você, porque Ele está. O Senhor vai abrir os teus olhos. Me lembrei de uma passagem que o profeta, se eu não estiver enganado, é Geazi, não me recordo bem o nome dele. Ele estava dentro de uma tenda, e aí o aprendiz dele foi lá fora e olhou o local todo cercado pelo exército inimigo. E voltou correndo com medo para dentro e disse para o profeta: olha, profeta, os inimigos estão todos lá fora, nós estamos cercados. E o profeta falou para ele: volta lá, volte lá e olhe de novo o que está acontecendo. E o Senhor abriu a visão daquele aprendiz. Oi? Mesmo, né? Geazi, acertei. Quando ele foi lá fora, ele viu o mesmo exército ali rodeando, mas ele viu algo que nós não vemos diante das dificuldades. Ele viu o exército do Senhor, o exército celestial ao redor daquele exército inimigo. Isso significa o seguinte, que tem dificuldades, que o inimigo quer nos derrotar, que o inimigo quer nos destruir. Temos dificuldades, mas o Senhor está com você. Você necessita enxergar a soberania de Deus aí, na sua dificuldade. Em 2011 aconteceu uma coisa bem complicada na nossa vida. Minha esposa estava, 2011, né? Minha esposa estava grávida e com 6 meses, ela perdeu a criança. Por que isso aconteceu? Soberania de Deus, porque Ele quis. Soberania de Deus, Ele quis. Mas nós passamos por esse tratamento que eu mencionei, por essa dificuldade. Ficamos meses. Ela ficou pior ainda. Para a mãe é sempre mais difícil, é sempre mais complicado. E havia uma coisa que nós não entendíamos. Que os pastores, eles não iam nos visitar. Não sei se o pastor Ronaldo lembra disso. Nós não entendíamos, mas por que eu conheço o Ronaldão, conheço o apóstolo, eles estão sempre visitando as ovelhas, sempre confortando as ovelhas, porque a ovelha gosta disso, de um carinho de pastor, né? E eles não vêm. Lembra-me? Por que isso aconteceu? Depois o Senhor nos falou.
os pastores estavam sendo orientados por Deus a não nos visitarem, não era isso? O Senhor falou para eles não nos visitarem, porque o Senhor queria tratar diretamente conosco. Deus tratou diretamente comigo e com minha esposa. Dependemos dele. Vocês têm a nossa ajuda também, mas primeiramente, dependa do Pai, dependa de Deus. Nessa situação que você está vivendo aí, você não está sozinho, o Pai está com você. E esta noite, você precisa enxergar isso, vislumbrar que Deus está com você e que você pode sair dessa situação. Eu quero orar por você se você está nessa situação, mas só mais um instante, porque o terceiro ponto é que você está sendo transformado pela soberania de Deus, uma noiva linda e maravilhosa para encontrar o Senhor Jesus. Glória a Deus, porque haverá esse dia. Isso é um fundamento da nossa fé. Cristo vai voltar e vai nos levar. Isso é fundamento da nossa fé. Se você não crê nisso, você está perdendo tempo vindo aqui. É fundamento. É uma doutrina importante. Ele vai voltar e vai nos levar. Glória a Deus, soberania de Deus. Se você está resistindo a este tratamento, nós vamos orar também por você. Agora sim, se você se encaixou em alguma dessas condições que eu coloquei, vem aqui. Nós queremos orar por você antes de você ir embora. Nós queremos que Deus, que você sinta a soberania de Deus na sua vida. Não tenha vergonha. Se você se encaixou em alguma dessas condições, vem aqui. Se não se encaixou, glória ao Senhor por isso, que o nome dele seja louvado na tua vida. Mas nós queremos orar, nós queremos abençoar a sua vida, nós queremos que você sinta o Deus soberano cuidando de você todos os dias. Ainda que você tenha errado, o Senhor vai te corrigir e vai aceitar a situação na sua vida. Amém? Pastores, pastoras, profetas, por favor, me ajudem, enquanto nossos irmãos ministram. Podem orar por eles, abençoar a vida deles. Senhor, nós acabamos de ouvir uma palavra do Senhor, que nos fala sobre a tua presença, a tua soberania, mesmo em meio às dificuldades. A minha oração, Senhor, nessa noite é para que esses teus filhos que encontram dificuldades, mas que nessa dificuldade não conseguem enxergar a tua presença, abra os olhos dele, como o Senhor fez lá com o aprendiz do profeta. Abra os olhos deles para que eles enxerguem a tua presença aí onde eles estão, Senhor. Eu oro também, Pai querido, por aqueles que cometeram erros e suas vidas ficaram estancadas, suas vidas ficaram bloqueadas, parece que nada avança, parece que nada dá certo. Senhor, eu oro por esses em nome de Jesus, para que a tua soberania, Senhor, os tire dessa situação e os leve, Senhor, à prosperidade, os leve a prosperar em tudo que fizerem, Senhor. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor trate com os nossos corações, que nós possamos ter uma disposição positiva diante do tratamento do Senhor no nosso caráter. Nós sabemos que uma dos teus propósitos diante da dificuldade é tratar o nosso caráter, é fazer com que nós nos tornemos noivas lindas para o Senhor. A tua igreja, a tua palavra ensina que a tua igreja é a noiva do Senhor, e uma noiva deve se mostrar linda para o seu noivo. Senhor, sabemos que esse é o teu objetivo. Então, Pai, em meio às dificuldades eu oro para que os teus filhos consigam responder de forma positiva ao teu tratamento em suas vidas, para se tornarem lindos e maravilhosos, para a glória e honra do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Sempre exalta o humilde, é compassivo e bom, me envolve, me sustenta, tuas promessas
são o meu prazer. Os seus planos nos farão muito prósperos. Nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação. Fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Os seus planos nos farão muito prósperos. Nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação. Fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Glória a teu nome, Senhor. O texto em Coríntios fala que com a mesma consolação em que você foi consolado, consolai. Quando Deus tratou a minha vida e a vida da minha esposa, eu entendi uma coisa. Outras pessoas passariam por dificuldades que nós passamos. Agora nós estávamos preparados para consolar essas pessoas, porque nós fomos consolados pelo Senhor. É isso que você tem que entender na sua vida. A dificuldade que você está passando hoje vai ser a dificuldade de outra pessoa. Você vai ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Você será instrumento de Deus para abençoar vidas em nome de Jesus. Nenhum deserto dura para sempre, mas quando esse deserto acabar, você vai ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Sabe por quê? Porque você não será mais o mesmo, você será diferente. Glória a Deus. Levanta a sua mão comigo. Que a bênção do Senhor, que a sua paz, que a sua prosperidade, que a sua alegria esteja com vocês em nome de Jesus. Amém. E pra tua glória, mesmo que o inimigo haja para o meu mal, do mal me faz o bem, o faz para o meu bem. E pra tua glória, mesmo lá no vale tu és fiel, trabalha pro meu bem, trabalha pro meu bem. E pra tua glória, os seus planos nos farão muito prósperos. Nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação. Fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos terminar com alegria. Amém. Aleluia. Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Hey! Oh, 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 oh. Meu coração transborda de alegria e paz. Trocaste o mal em
a ti. Me rendo a ti de coração. Que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, se tu és libertador, se tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só a ti. Repousa em mim teu brilho, que possam ver-te em mim, e toda a glória seja sempre dada a ti. Me rendo a ti de coração. Que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, se tu és libertador, se tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só a ti. Me rendo a ti. Me rendo a ti. Me rendo a ti de coração. Que o teu reino venha, pois tudo que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti. Que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, se tu és libertador, se tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só a ti. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana de vitória.